bom dia a todos. Prazer estar com todos aqui. Eu sou o professor Rodrigo Langoni, sou professor aqui da casa, junto com o nosso amigo aqui, professor Gabriel Jota, advogado atuante aqui no Rio de Janeiro. E a nossa missão hoje é falar sobre qualidade de segurado, né? Porém, antes de falar de qualidade de segurado, eu quero convidar todos para o congresso que a gente está realizando no dia 19 e 20 de setembro aqui no Rio de Janeiro, né? É o primeiro congresso de Direito Previdenciário e do Trabalho do IDS, vai ser realizado aqui na OAB do Rio de Janeiro, na Marechal Câmara. Nós teremos oficinas no primeiro dia 19, e teremos palestras dia 20, né? E a ideia desse congresso é justamente pegar os melhores professores do Brasil, em todo o nosso território nacional, e abordar na prática as oficinas, né, sobre tempo de contribuição, os grandes mistérios do direito previdenciário. Porque uma coisa é você trabalhar com a teoria, né? Mas e na prática? Como é que eu provo tempo de contribuição? Como é que eu provo carência? Como é que eu faço contagem? Como a gente vai fazer contagem aqui, por exemplo, na palestra de hoje sobre qualidade de segurado, também que é importante, não é, Gabriel? Focar a prática, né? Isso que é importante, porque você chega lá e fala, olha só, eu tenho tempo de serviço militar, isso conta? Como é que eu provo isso? Como é que eu faço prova de período intercalado? Eu tenho que voltar a contribuir? Então, isso é importante para você no dia a dia trabalhar com as futuras aposentadorias. Principalmente no momento que a gente está vivendo de pente fino, né? Que todos os benefícios, praticamente todos os benefícios por incapacidade estão tendo alta, né? Eu costumo dizer que o período chega lá e fala assim, e aí, meu amigo, tá respirando? Tá, então tá apto para trabalhar, tá valendo. E a gente... Não, Gabriel. E aí nós verificamos um grande período de benefício por incapacidade. Às vezes 10 anos, 15 anos de benefício por incapacidade. E aí, vamos aproveitar esse período para contagem na aposentadoria antes da reforma? Isso é uma dica também que eu costumo falar em aula para o pessoal se aposentar, né? Porque a reforma está vindo aí, todo mundo está vendo como é que está vindo essa reforma, com mudança de cálculo do benefício da aposentadoria, né? Nós temos uma regra hoje mais benéfica de aposentadoria, que como é que é a regra de cálculo da nossa aposentadoria hoje? Tanto a aposentadoria por idade como por tempo de contribuição. Você pega 80% das melhores contribuições, não é isso? Descarta 20% das piores, desde julho de 94, o plano real, julho de 94. E aí você descarta 20% das piores. Com a proposta da emenda constitucional 06, isso não vai ser mais descartado. Vai ser 100% de todo o período. Só nisso já reduz o valor da aposentadoria. Vocês concordam comigo? Se eu não estou descartando 20% das piores contribuições, já começa por aí. Fora isso, você tem também a alíquota. Porque a alíquota começa com 20 anos de tempo de contribuição, que você vai começar com 60% do benefício. E aí, a cada ano de contribuição, você tem 2% até 40, né? 40 anos de tempo de contribuição para completar 100% do valor do benefício. Um exemplo para ficar bem claro da mudança drástica sobre cálculo de benefício. Aposentadoria por idade. Como é que é a alíquota da aposentadoria por idade? Hoje, o mínimo de carência para aposentadoria é de quanto tempo? 15 anos, né? Se bem que carência a gente conta em meses de contribuição, não é isso? Mas para ficar de forma mais didática, vamos lá, 15 anos. Com 15 anos, na aposentadoria por idade, eu começo com 85% do valor do benefício. Olha só que alteração. Então, são 15 anos... Com 15 é 70% mais 15, que vai dar o quê? 85%. Na nova aposentadoria, como é que vai ser? 60% tendo 20 anos de contribuição. Reduz? Absurdamente, né? Então, é só para mostrar para vocês os efeitos assim claros e evidentes assim sobre a reforma da Previdência. Historicamente, né, vocês acompanham. Primeiramente, eu agradeço ao IDS a oportunidade, o pessoal que está em casa, vocês que estão aqui nessa sexta-feira de manhã. Mas, historicamente, se você for parar para pensar, historicamente você tem a Previdência Social, ela, há um tempo atrás, você calculava os benefícios com os últimos 36 meses, né? E você aproveitava todo o período contributivo. O pessoal chama hoje da revisão da vida inteira. Você aproveitava o tempo todo. E aí, conforme os anos foram passando,
limitou-se a julho de 94. E aí ainda assim ainda era o percentual todo. Aí daqui a pouco 80%. Descartava os 20%. Agora a reforma 100%. Então assim, a gente percebe que os direitos sociais realmente vêm sendo martelados e eu não vejo comoção nas ruas em relação a isso, né? Eu costumo dizer que o brasileiro às vezes fala que entende e não entende, não é isso? Você pergunta para ele, você é a favor da reforma da Previdência? Ele, sou a favor. Mas você sabe o conteúdo? Não sei. Então como é que você está dizendo que é a favor, amigo? Né? Acho que tem que ter um pouco de cautela. Realmente essa reforma vai vir, está vindo, né? Violenta, muito forte, vai produzir efeitos aí durante alguns anos e não vai ser um efeito muito agradável economicamente para toda a sociedade brasileira, né? Eu acho que, de fato, muita gente hoje em dia... O Brasil já está em dificuldade econômica, né? E muita gente que vive, até dependendo de uma pensão por morte, nós estamos verificando as mudanças também na regra da pensão por morte, de acumulação de aposentadoria, de acumulação de aposentadoria com pensão por morte. Então, realmente vai ficar muito difícil com essa reforma da Previdência. Aliás, a gente tocar nesse ponto de reforma, nesse momento, né? Às vezes pode até soar você está desatualizado, porque eu hoje vindo para cá, eu escutei no rádio que até 1h40 da manhã, eles ainda estavam votando alguns destaques, né? E já mudou essa questão de 20 anos de carência, botou para 15, e tá um negócio que até a gente ser incisivo falando o que está acontecendo, a gente pode estar desatualizado já. Para vocês terem uma noção, assim, como é que está essa reforma, quando foi apresentada a PEC, acho que esse ano o advogado previdenciarista está estudando que nem um doido, né? Porque toda hora está alterando, né? A própria proposta depois teve substitutivo, aí alterou um monte de coisa que era desconstitucionalização das normas, aí depois voltou as normas na Constituição, e agora está mudando regras de carência. Então, assim, toda hora está fazendo uma alteração. Quando alguém pergunta assim, como é que está a reforma da Previdência? Eu falo, sinceramente, não sei. Porque está sendo alterado direto, né? Toda hora. Hoje mesmo vai ser alterado mais alguma coisa, de uma regra de destaque ali, né? Ontem já foi alterado. E assim caminha a humanidade. Pois você dorme com 20 e acorda com 15, dorme com 15 e acorda com 20, mas vamos lá. Vamos lá. Então, hoje nosso tema é um tema importante, salva muito benefício previdenciário, que é a qualidade de segurado e a sua manutenção. Gabriel, vamos lá, vamos falar sobre esse tema aí. Então, a gente costurou um pouquinho esse tema, né, Rodrigo, para a gente tratar um pouquinho. A qualidade de segurado, né, eu particularmente, na prática, acho que acredito o que importa para a gente que milita, ela salva muitos casos. Eu estava conversando com o Rodrigo agora há pouco, a gente vê juízes, às vezes, fazendo cálculos equivocados, os próprios advogados, e aí a gente tem aquele dissabor de não conseguir entregar aquela prestação previdenciária para o seu cliente, porque você tem que recorrer e tudo mais. Então, a qualidade de segurado é aquele evento que a pessoa, a partir da sua filiação com a Previdência Social, ela adquire, né? Você estar contribuindo para a Previdência é uma, digamos assim, hoje no sistema que é um sistema que tem uma premissa contributiva, né, é necessário para que você adquira a qualidade de segurado. Existem períodos, né, existem momentos que você pode também ter essa qualidade de segurado sem estar contribuindo, né, que é o período que a gente chama de graça, que está vinculado à manutenção dessa qualidade, né? Como é que está aqui? Vamos lá. Sistema de... Ali não consigo nem olhar. Tá fraquinho, né? Mas vamos lá. O sistema de previdência social possui um caráter contributivo, filiação obrigatória. Então, como é que eu me torno filiado da Previdência Social? Primeira regra básica. Segurado obrigatório, para se tornar segurado obrigatório, tem que exercer atividade remunerada. Prática, né? Exercendo atividade remunerada lícita, tá, gente? Porque às vezes vem um aluno, professor, eu sou lá do mundo. Não, é lícita, legal, tá? Já começa por aí.
Porque eu falava sempre esse exercício de atividade remunerada, só que você tem que completar tudo, né? Falando detalhadamente, lícita. Então, o segurado, quando ele exerce atividade remunerada, ele se torna afiliado. O que é afiliação? É um vínculo jurídico de direitos e obrigações entre o segurado e o Instituto Nacional de Seguro Social, não é isso? O INSS, ou seja, a Previdência Social em si. E quando ele exerce essa atividade remunerada, dependendo de que tipo de segurado ele é, já é presumida as contribuições, a responsabilidade tributária. Por exemplo, o segurado empregado, quem é o responsável tributário pelo recolhimento das contribuições? O empregador, não é isso? Agora, tem alguns segurados, né, Gabriel, que ele é segurado obrigatório, mas ele também é o responsável tributário. E aí temos alguns detalhes importantes. Por exemplo, o contribuinte individual. É isso, o advogado que presta serviço para a pessoa física, né, somente para a pessoa física. Quem é o responsável tributário pelo recolhimento? É o próprio advogado, não é isso? E aí nós temos que ter um cuidado, porque como ele é o responsável tributário, para início de contagem de carência desse tempo, ele tem que fazer o primeiro pagamento em dia, certo? Aí você fala assim, mas professor, eu tenho uma cautela, porque às vezes chega um cliente no escritório e fala assim, eu sou advogado, mas nunca contribuí para a Previdência. Já estou há 10 anos advogando. Né? Que é muito comum advogado. Advogado paga? Mas vamos lá. Nunca contribui para a Previdência, certo? Vai no seu escritório e fala, olha só, eu quero contribuir esses 10 anos. Eu posso? Auto lá, né? Vamos com calma. A retroação das contribuições, você vai lá no INSS e vai comprovar todo esse período de atividade. Com o advogado é muito fácil, porque tem petição, ele pode juntar documentação OAB, e aí ele faz a data de início de contribuição. Só tem um detalhe, ele fez o primeiro pagamento em dia? Não. E aí ele paga esses 10 anos. Ele comprova lá no INSS que tem 10 anos de atividade como advogado. Paga lá, vem multa, juros, correção monetária, um valor bem alto. E ele paga. Esse tempo de contribuição vai ser contado como tempo de contribuição? Tempo de contribuição vai. E carência? Não, porque foi o primeiro pagamento dele em dia ainda, desses 10 anos. Então, você só começa a contar a carência, por exemplo, para o contribuinte individual com o primeiro pagamento em dia. Não é isso, Igor? Firmeza? Então, vamos lá. Caso ele tivesse um pagamento, vamos supor que lá atrás, quando ele começou a exercer a atividade, ele pagou uma e depois não pagou mais. Aí ficou esse tempo todo. Nesse exemplo que o Rodrigo está falando, se ele for lá e acertar, pagar esse ato aí que ficou, aí sim, aí conta como carência e conta como tempo, né? Exatamente. E aí ele consegue fechar o vínculo dele para todos os efeitos legais, jurídicos e tudo mais. Só tem que ter cuidado com qualidade de segurado. Isso aqui é importantíssimo. E que eu costumo brincar às vezes, Gabriel, que nós temos o período de graça e temos logo depois do período de graça o período da desgraça. Não é isso? Eu costumo brincar com todo mundo assim, é o período da desgraça. E é importante, às vezes, você manter esse vínculo, importante às vezes não, sempre importante manter esse vínculo de qualidade de segurado com o INSS, né? Às vezes a pessoa está numa situação muito difícil, contribui uma vez por ano, mantenha a qualidade de segurado, né? Perder a qualidade de segurado prejudica muito o segurado, dependendo da situação, tá bom? Vamos para o artigo 15? Vamos ver se tem aqui já o artigo 15 para a gente trabalhar? Deixa eu ver aqui, vamos lá. 201. Isso, vamos lá então para o artigo 15 e suas hipóteses detalhadas, tá bom? Vamos trabalhar com cada caso prático, beleza? O artigo 15, ele tem lá as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, né, por um determinado período. O primeiro inciso, olha lá, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Isso aqui todo mundo conhecia, teve uma recente alteração, né? IP 871, até coloquei o gravamezinho ali para poder deixar, para poder, foi aquela lei que foi convertida agora em 2019. Eu coloquei ali ordinária, por quê? Porque eu dou essa nomenclatura para esses incisos, porque é aquilo que a lei já diz e que todo mundo geralmente conhece. Então,
ordinária, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. E aí a MP 871 tirou agora há pouco, né, esse auxílio acidente. Né? O inciso 2, né, que são os 12 meses após a cessação do benefício. Agora, só para completar, Gabriel, só um minuto. Pode falar, Anny. Olha só, presta atenção. O auxílio acidente é um dos casos que eu sempre gostei muito de fazer. Né? Então, o auxílio acidente, só a posteriori esta medida Sim. ele passa a ser descartado. Isso. No meu entender, até aquele momento, ele vive. Sim. Ele só vai não mais contar a partir deste momento. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque eu tenho vários clientes que estão em auxílio acidente. E a gente sabe que o auxílio acidente, ele soma no PBC da pessoa. Então é importante que seja colocado que até esse marco temporal, né? Esse auxílio acidente, ele vai contar. Teve uma decisão recente da Turma Nacional de Uniformização. Não, calma, vamos lá. Que foi o que aconteceu. Excelente. A questão interessante é a seguinte, isso aqui era um entendimento jurisprudencial majoritário. O auxílio acidente mantinha a qualidade de segurado, tá? E tinha na IN, no artigo 137, na própria IN, a Instrução Normativa do INSS, também tinha essa interpretação, que o auxílio acidente mantinha a qualidade de segurado por ser um benefício previdenciário. Alguém tem dúvida, né? Mas aí o que acontece? A gente está tendo uma discussão entre as instituições, e aí tem a participação da advocacia pública, nós sabemos disso, e determinou assim, vamos tirar isso aí, vamos botar que auxílio acidente não mantém a qualidade segurada. É engraçado que a gente tem um inciso falando sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, né? E ao mesmo tempo, exceto para o auxílio acidente. Então, atualmente, desde o dia 18 de julho, se não me engano, que foi que teve a conversão da lei, tá? O auxílio acidente, se a pessoa está recebendo, não mantém a qualidade de segurado. Já os demais benefícios mantêm a qualidade. O que a Inês falou tem relevância por conta do marco temporal, né? A gente sabe que o direito previdenciário tem aquele princípio do tempus regi actum, né? Então, até aquele marco temporal, a gente pode continuar fazendo as revisões, fazendo os pedidos de auxílio ao acidente normalmente. Agora, a partir de fato da promulgação da conversão do MP nessa lei, e aí não há que se falar mais em essa questão de converter, né, de você pedir o auxílio acidente e valer como tempo e tudo mais e tal. Porque o que acontece? O auxílio acidente ele também não fica definitivo, né? Depois que a pessoa se aposenta, ele cessa o auxílio acidente e mantém a aposentadoria, tá? E aí, na verdade, era como se fosse um erro no sistema, né? Ficava de eterno com benefício até se aposentar. E aí tinha muita gente desempregada que ficava com benefício de auxílio acidente, né? E teve um julgamento recente na Turma Nacional de Uniformização na questão do salário de contribuição do auxílio acidente para a aposentadoria, que se for desempregado não conta. No PBC, recente decisão da Turma Nacional de Uniformização. Pois é, literalmente, né? Eu gosto bastante de trabalhar com auxílio acidente porque às vezes você quando você está atendendo um cliente que você vê lá no CNIS uma indicação de auxílio acidente, eu particularmente já muda meu foco. Eu esqueço até o que a pessoa tá pedindo ali e eu começo a investigar por que do auxílio acidente, o que aconteceu. Porque às vezes você vai retroagir isso lá atrás. Sim. E esse marco temporal ele veio sem a gente querer, na verdade, mas traz um ganho muito grande para o processo, porque se você conseguir a qualidade segurada nesse tempo todo, significa dizer que a pessoa, pelo menos, se tiver muito tempo, vai receber 5 anos de atrasados, né, de auxílio acidente e ainda soma para fins de cálculo de uma futura aposentadoria lá na frente. Verdade. Né? É um benefício muito, muito bom. E tem outra. Até 97, você cumula ele com aposentadoria. Né? Porque a lei que fez a mudança, ela em 97, ela trouxe a inovação de que você não pode cumular ele com aposentadoria a partir de 97. Agora, se for anterior, que antigamente, salvo engano, chamava-se de auxílio suplementar, alguma coisa nesse sentido, pode cumular. Acumulava. E aí tem que ter cuidado, porque o entendimento é que o fato gerador, né, do auxílio acidente e da aposentadoria
tenha ocorrido antes da vigência da lei. Tá? Para ter essa possibilidade de acumulação. Senão, ele teve o auxílio acidente antes da lei e aposentou depois da lei. Não, aí não tem como acumular. Tá? Tem que ser os dois fatos antes da vigência dessa lei. Tá? Às vezes eu pego cliente no escritório com isso, com esse questionamento. Mas não era para acumular? Depende. Se for o fato gerador antes da lei, aí sim tem direito à acumulação. Tá? Uma coisa importante, Gabriel, sobre auxílio acidente, eu sei que não é o assunto aqui, muita gente papa mosca com auxílio acidente. É um benefício importantíssimo. E outra coisa, gente, nós temos o auxílio acidente previdenciário, ou comum, né? E o auxílio acidente acidentário. Né? E o que é a diferença principal assim, deles, além de efeitos previdenciários? Mas é a competência da justiça. Né? Se for um auxílio acidente decorrente de acidente de qualquer natureza, é na Justiça Federal, tá ok? Que, aliás, agora, desculpa interromper, ontem foi votado um destaque que até ontem ainda permanecia na Justiça Estadual, mas ontem foi mudado, agora vai para Federal? Vai para Federal. Graças. É a única coisa boa dessa reforma. Ou melhor, calma aí, gente. Não sei se vai ser... Já tem mais alguns destaques para serem votados, não sei se tem algum lá no meio que volta para lá, mas hoje, até agora, até a hora que a gente chegou aqui, era Federal. Deus permita, porque quem atua na Justiça Estadual com benefícios acidentários sabe, né? É um território alienígena para o juiz estadual. É um território alienígena. Porque você pede auxílio acidente, acidentário, ele te concede auxílio doença e vice-versa. E vice-versa. E só para vocês terem uma ideia como é que é interessante o auxílio acidente, eu estou com um caso lá no escritório de um cliente que ele sofreu um atropelamento de ônibus. Tá? Isso em 2015. Olha só que interessante, 2015. Foi atropelado, aí ele perdeu uma parte da perna dele, teve que botar uma prótese, tudo direitinho. Recebeu auxílio doença até 2016. Em 2016 ele pediu prorrogação, foi prorrogado o benefício do auxílio doença e depois cessado o auxílio doença. Só que ele teve a lesão consolidada, não foi? Teve prótese e tudo. Ele não tem direito ao auxílio acidente? Não teve uma redução da capacidade? Hoje ele está desempregado, atualmente. Mas ele era, sabe o que ele era antes? Ele era guarda florestal. E aí ficou com essa prótese na perna sem receber auxílio acidente. Acumulou 2016, 2017, 2018. Eu entrei em janeiro desse ano com a ação. Sabe quanto de atrasado? R$150 mil de atrasado. Isso quando o juiz respeita a lei, né? Sim. Exatamente. Mas está bem amarradinho o processo, porque a data está bem fixa do acidente, da ocorrência do acidente. Tem toda a lesão, tem todo o laudo, está bem feito. O processo, eu amarrei ele bem direitinho, por isso que eu demorei muito para entrar. Né? Deixei ele bem preparadinho para não ter muita discussão. Né? Porque o advogado hoje em dia ele tem que se preocupar em preparar o processo também, né? Da forma mais correta possível para não dar espaço para interpretação diferente. Né? Às vezes sim. Vamos lá então, vamos seguindo. Bom, falamos aqui do auxílio acidente, que não mantém mais a qualidade de segurado, né? Da conversão. A conversão acho que foi dia 18 de julho, se não me engano, tá? 18 de junho, né? Teve a conversão porque foi em 18 de janeiro a MP. Aí teve a conversão exatamente. Até 12 meses após a cessação das contribuições, né? Essa aí é a regra ordinária de manutenção de qualidade, né? Padrão para os segurados, né, que não são facultativos, né? O facultativo são 6 meses. Aí é a única exceção que você mitiga essa manutenção ordinária, que é com segurado facultativo, que são 6 meses. Né? Tem que prestar atenção nisso também, porque tem gente que costuma também confundir, aplicar as 12, enfim, quando vai olhar, existe uma matrícula específica para o segurado facultativo no CNIS. Você consegue identificar isso lá, essa informação. Sim. E aí você é necessário fazer essa diferenciação para não ter essa contagem errada, né? O importante nessa regra aí é uma proteção social, né? Visando 12 meses. Agora, tem muita gente que faz contagem errada, tá? De qualidade de segurado. Eu vou começar ensinando a vocês como inicia a contagem.
E depois eu vou falar para vocês como termina a contagem, tá? Para ficar bem didático, bem tranquilo, para nunca mais vocês errarem, porque eu já tive um caso em audiência com erro de cálculo, foi negada uma pensão por morte para a mãe e para a filha, porque o magistrado, na hora da audiência, fez o cálculo errado. E aí, como eu sabia fazer o cálculo direitinho, eu entrei com os embargos depois, e nos embargos teve efeito modificativo e foi concedido a pensão por morte. Detalhe fundamental, 12 meses, não é isso? Regra de contagem conforme o artigo 30 da Lei 8.212. Você começa a contar com vencimento da competência. Então, por exemplo, se ele parou de trabalhar, tá? Cessou a sua atividade no dia 5 de janeiro de 2018, pode botar aí, fica mais prático, né? 5 de janeiro de 2018. Quando é que eu começo a contar esses 12 meses? Normalmente o INSS ele faz a contagem já em janeiro, não é isso? E às vezes até alguns magistrados fazem isso, né? A contagem começa no mês seguinte, tá? Então, se ele trabalhou até 5 de janeiro, não teve período? Teve. Quando é que vai vencer a competência de janeiro? Fevereiro, não é isso? Então, a contagem começa em fevereiro. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Então, a contagem sempre no mês seguinte, é assim que começa a contagem de qualidade de segurado. Isso está no artigo 30 da Lei 8.212 e também no artigo 137 da IN. Eu costumo usar a IN às vezes para mostrar para o juízo como é que o INSS faz o cálculo, né? Quando ele segue a IN, né? Mas é exatamente a IN explica direitinho isso. O juiz não gosta muito de seguir IN, não. Ele é verdade. Lei, que a IN serve para o INSS, não serve para cá. Mas às vezes é necessário para você mostrar como é que é a dinâmica no INSS de cálculo de período de graça. Então lá, ele trabalhou até 5 de janeiro, começa a contagem em fevereiro. Então eu só vou completar 12 meses, por exemplo, ele terminou em janeiro de 2018. Quando é que vai completar 12 meses? Fevereiro de 2019. Aí completou 12 meses. Vamos parar por aqui. Depois eu vou explicar como é que faz o cálculo do fim do período de graça, tá? Fevereiro. Vamos lá então. Aí aqui, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Vamos para o inciso terceiro. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Isso era muito ligado à hanseníase, tá? Aquelas doenças que tinha segregação. Mas tem situações... Tuberculose. Mas tem situações assim, o cara tem um ataque psicótico, alguma coisa que tenha que ser internado de imediato. Isso também é uma hipótese de manutenção de 12 meses também, tá? Ou seja, tem que ser comprovado o quê? Que ele foi obrigado a se internar, e aí sim você usa essa hipótese de 12 meses. Aqui até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, né? É o preso, né? Por quê? Quando ele está recluso, ele não pode exercer atividade. Não é isso? Então, exato, lá dentro. Mas assim, regra, pela lei, a ideia é essa. O inciso 5º, até 3 meses após o licenciamento segurado incorporado às Forças Armadas. Você vai falar, mas professor, que injustiça. Quer dizer que o segurado preso tem mais proteção que o militar, o serviço militar. Mas a visão legislativa aqui é que o serviço militar concede a esse segurado a possibilidade de conseguir um emprego com mais facilidade do que o presidiário. Tá bom? A ideia da legislação, a ideia da lei era essa. Mas porque antigamente, meu pai dizia isso, você serviu o quartel, você tinha a possibilidade de arrumar emprego aqui fora, né? Então, por isso que como a lei é antiga, o espírito, né, que foi incorporado ali na legislação foi isso. É uma lei, a lei 8.213 é de 91, né? Então ainda tem essa ideia ainda daquele Brasil antigo, né? A gente está tendo uma alteração drástica na nossa reforma, né? Mas vamos continuar aqui. Bom, a regrinha do contribuinte, do segurado facultativo, né? A regra de 6 meses. Não conta 12, conta 6.
meses, tá bom? Essa é a regrinha do facultativo e vamos seguindo aqui. Vamos ver se eu consigo passar. Vamos lá. Vamos para a hipótese extraordinária. E aqui, muita calma nessa hora, tá? Então, eu ensinei para vocês como é que inicia o cálculo de qualidade segurada. Trabalhei até 5 de janeiro. Como é que eu começo a contar os 12 meses? Fevereiro. Tá tranquilo, né? Beleza. Vamos para as hipóteses extraordinárias De manutenção de qualidade. Gabriel, por favor. Então, vamos lá. O prazo do inciso segundo será prorrogado por 24 meses se o segurado estiver com mais de 120 contribuições. Ou seja, a pessoa tem 10 anos, até aquela data ali que ele parou de contribuir, ele tem 10 anos para trás, né, de contribuição. E aí, nesse caso, a lei dá esse suporte para ele, para que ele tenha um tempo maior de período de graça, que a gente chama de período de graça, né? Que ele fica até 24 meses podendo se utilizar dos serviços, dos benefícios da Previdência, sem estar contribuindo, né? Até porque eu sou muito adepto do direito tributário também, então o fato gerador da contribuição social é o trabalho. Tem gente que às vezes não está trabalhando, mas está pagando, né? Eu já costumo, às vezes, pego no escritório, a pessoa está pedindo auxílio-doença, né, um benefício por incapacidade, por exemplo, que está denotando para o sistema que não pode trabalhar, mas algum vizinho, alguém orientou ela a continuar pagando, porque senão ela não vai ter tempo de contribuição. Espera aí. O INSS, quando ele pega esse CNIS, quando ele vai olhar a procuradoria ou a junta, enfim, vai olhar lá, esse cara está pedindo auxílio-doença, mas está contribuindo aqui, então ele não está incapaz para trabalhar. O fato gerador da contribuição é o trabalho. Então é uma situação incoerente para aquele pedido que ele está fazendo. Então você tem aqui 120 meses de qualidade segurada, que digamos assim, um evento extraordinário que a lei cria para que dê proteção a essas pessoas. E aqui só para chamar a atenção, um pouquinho de cautela, gente. Vamos lá. A regra diz o seguinte: 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade segurada. O que a lei está querendo dizer aqui? Você pode ter alguns períodos em branco, sem contribuir? Pode, desde que você não tenha perdido a qualidade de... E aí, beleza. Não perdi a qualidade segurada. Fiquei 12 meses. Eu perdi a qualidade segurada? Não. Teoricamente, ainda não perdi a qualidade segurada. Voltei a contribuir, vai somando as contribuições. Você só não pode perder a qualidade segurada. Se você... Nesse período que às vezes ficou sem contribuir, mas voltou a contribuir, nunca perdeu a qualidade segurada e somou 120 contribuições, você entra nessa hipótese de 24 meses, tá? O primeiro, lá, os 12 meses ordinários de manutenção de qualidade segurada, somando mais esses 24, tá? 24 meses. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Ele cumpriu 120 contribuições. Ok? E aí ele deixou passar 24 meses, perdeu a qualidade de segurado, e aí com o tempo depois ele voltou a trabalhar, exercer atividade remunerada. Nesse caso, ele contribuiu, vamos fazer uma brincadeira rápida, ele fez uma contribuição só, tá? E aí parou de contribuir. Quanto tempo de período de graça ele vai ter? 12 meses, 24 meses, o que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, vamos acabar a dúvida agora. Direito adquirido, tá? Uma vez que ele cumpriu os requisitos de 120 contribuições, mesmo que depois ele perca a qualidade segurada, já está incorporado no patrimônio dele jurídico isso. Então, toda vez que ele for perder a qualidade de segurado, ele vai ter direito a 24 meses de manutenção de qualidade segurada, tá bom? O que você não pode é perder a qualidade antes de cumprir 120 contribuições. Ficou claro? Beleza? Então, vamos prosseguir aí. Tá bom, vamos lá. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprove essa situação perante o órgão específico do Ministério do Trabalho. Aqui tem um pulo do gatozinho que a gente precisa tratar, né? Porque a lei diz, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão do Ministério do Trabalho.
Então, como é que a gente prova isso? Né? Você prova ou pelo recebimento do próprio seguro-desemprego, quando você tem acesso a alguns dados dessas informações com o cliente, e aí a importância de você atender bem o seu cliente, né? Perguntar se... Porque às vezes você está olhando o CNIS da pessoa, você vê que tem um espaço, geralmente 4 meses, 5 meses, entre um vínculo e outro, e aí você já tem que ter aquele gatilho na mente de perguntar, pô, isso aqui foi período de auxílio de seguro-desemprego e tal, justamente para você ter essa condição de fazer essa prova. Uma delas é isso. E o outro, se a pessoa não tiver, de fato parou mesmo, não teve seguro-desemprego, não teve nada, é a questão do Cine, né? As pessoas, eu sempre oriento a pessoa a ir ao Cine, que é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, que você se cadastre em banco de dados de emprego. Então, o fato de a pessoa fazer o cadastro ali, significa dizer que ela está à procura de emprego e você consegue enquadrar ela nesses 12 meses excepcionais também, que vão fazer com que a qualidade segurada dele se mantenha por mais 12 meses, dando um total de 36. Tá? Só que a IN tem uma proteção muito legal nisso aí. Eu gosto disso aí porque a IN ela diz o seguinte, ela diz que essa prova da manutenção, ela é uma prova que cabe ao INSS produzir e não ao segurado produzir. Né? Em que pese a lei diga que tem que ser comprovada, mas ela diz que tem que ser comprovada, mas comprovada por quem? E aí, se você for o processo civil, a ônus da prova cabe a quem alega e tudo mais e tal. Só que a gente está diante de um sistema de proteção social. Né? Em regra, você tem pessoas hipossuficientes, técnicas, econômicas, principalmente financeira, né? Sobretudo social. E aí a IN, ela transfere, no meu entender, ela transfere esse ônus para o INSS. Ou seja, quer ver, passa aí, acho que se eu não me engano eu botei no próximo artigo aí o pessoal vê. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi? É isso aí. É isso aí. O artigo 137 da IN, ele diz, ó, segurado desempregado, tal, não sei o quê. E aí, cadê? A comprovação, né? Podendo comprovar a condição desta forma, comprovação de recebimento de seguro-desemprego. Essa aqui é a interpretação restritiva do INSS, tá? Ele só encara desemprego com essas duas provas, só essas duas formas de comprovação. Ou pelo cadastro do Cine, Sistema Nacional, isso, e o seguro-desemprego, tá? Só uma coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte, a lei não tem o conceito de desemprego, né? Não temos na legislação o conceito de desemprego. Claro que o desemprego voluntário não é o caso, não é essa proteção que a gente visa, isso aqui é o desemprego involuntário. Outra questão interessante é que tem um posicionamento, não é majoritário, mas já tem um posicionamento na TNU, e também aqui na turma recursal do Rio de Janeiro já teve decisão nesse ponto, interpretando desemprego como trabalho, também para o contribuinte individual, tá? Desde que comprove que esse contribuinte individual estava buscando trabalho. Muda de emprego para trabalho, tá? A inscrição, né? Deixa de ser contribuinte individual, passa a ser... Na verdade teve um caso específico, isso foi até interessante, que era um cara que era um empresário, contribuinte individual, ele tinha uma empresa num município aqui do Rio de Janeiro, que era a única empresa que fornecia um material para uma indústria. Tá? E essa indústria, ela mudou de lugar, ela foi para outra cidade. E aí esse empresário ele teve que desfazer dessa empresa nessa cidade e foi para outra cidade. Só que quando ele foi na outra cidade, a empresa que ele fornecia o material acabou. Era exclusiva para aquela empresa. E aí o INSS alegou perda da qualidade de segurado, porque ele não estava contribuindo. Na justiça ele conseguiu comprovar que, na verdade, ele só fornecia para aquela empresa, era o trabalho dele diretamente, era um contribuinte individual, e aí foi estendido essa regra do desemprego para esse contribuinte individual. Claro que isso não é pacífico. São casos excepcionais, né? São casos excepcionais de prova, mas existe. Eu tenho que chamar a atenção aqui que tem essa possibilidade. E aí você só lembrar que é para trocar emprego para trabalho, tá ok? Nessa situação. Se vocês procurarem, tem jurisprudência na TNU sobre esse assunto também, de contribuinte individual, tá? Beleza? O próximo é a transferência. Então, como eu estava dizendo, a transferência que eu estava falando de responsabilidade
é nesse artigo 6º, esse parágrafo 6º do 137. Olha o que ele diz lá: a prorrogação do prazo de 12 meses previsto no parágrafo 4º deste artigo, em razão de situação de desemprego, dependerá da inexistência de outras informações que venham descaracterizar essa condição. Ou seja, o INSS, o sistema do INSS, ele tem acesso a banco de dados do Ministério do Trabalho, tem acesso à Caixa Econômica Federal, FGTS, o próprio CNIS e outros sistemas que também estão ligados. Então, pela leitura desse parágrafo 6º, é como se o INSS, como você tivesse a inversão do ônus da prova a favor do INSS. Ou seja, eu só não posso estender essa manutenção da qualidade se eu, INSS, conseguir provar que o cara está trabalhando, que o segurado está trabalhando, né, com contribuição aqui ou lá e tudo mais e tal. Então, na verdade, por isso que eu até coloquei até maior aqui, trata, na verdade, de uma prova que o INSS tem que fazer. O INSS tem que provar que o segurado está contribuindo e não está na condição de desempregado, né? E aí, uma coisa que chama atenção é a interpretação do INSS é bem restritiva. Vocês viram ali que é só o SINE, né, o Sistema Nacional de Emprego, ou seguro-desemprego. No judiciário já tem flexibilidade sobre isso, até não tem uma prova tarifada para a questão de desemprego. Você tem a liberdade de outros meios de prova, até prova testemunhal. Claro que o juiz não vai só pela prova testemunhal, ele vai usar outras provas também para corroborar com a presunção da veracidade dos fatos dessa situação de desemprego. Outra questão muito importante que eu acabei esquecendo de avisar para vocês é que essas regras, tanto do parágrafo... Deixa eu só voltar. Vamos lá. Aqui, do parágrafo 1º e do 2º, elas são autônomas, tá? Você pode ter 12 mais 24 com 120, aqui. 12 mais 24 com o desemprego. Ou você pode ter 12 mais as duas hipóteses. E aí dá 36 meses, tá ok? É alternativo ou pode acumular os meses de manutenção de qualidade de segurado, tá bom? Até o máximo de 36, tá bom? Vamos seguindo, vamos lá. Opa. Bom, tirando isso, eu vou chamar a atenção para vocês agora de cálculo de qualidade de segurado. Tinha um parágrafo aqui do artigo 15 que fala sobre o fim do prazo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui direitinho para vocês. É o terceiro. Mas uma coisa importante, a questão do desemprego. Anota aí a súmula 27 da TNU, tá? Porque a súmula 27 da TNU, ela dispõe que a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. Então foi exatamente o que eu falei. No judiciário você tem a liberdade de provas, né? Você pode usar prova testemunhal, prova documental para a comprovação dessa situação de condição de desempregado, tá bom? Outra coisa interessante que eu queria falar. O parágrafo 2º, o terceiro, ele fala que durante o parágrafo 3º do artigo 15, durante o prazo deste artigo, o segurado conserva todos os direitos. Então, enquanto ele tem o vínculo, a qualidade de segurado, se ocorrer, por exemplo, uma incapacidade nesse período que ele não estava contribuindo e ele cumpriu a carência, por exemplo, do auxílio-doença, que é de... Qual é a carência do auxílio-doença, senhores? Em regra, 12 meses, em regra, né? A não ser que fosse decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, ou aquela hipótese do artigo 152 das doenças lá, né, que também são hipóteses de isenção, ok? Mas ele mantém a qualidade segurada, ele vai ter direito ao benefício. Outra coisa importante, gente, a ausência de anotação de contrato de trabalho na carteira profissional da requerida não é suficiente para a comprovação de situação de desemprego, tá? A carteira de trabalho dele não tem comprovação de registro de emprego, isso já é absoluto? Não. Você vai ter que juntar outras formas de prova. O que você tem que mostrar para o juízo, na verdade? Que ele estava correndo atrás de emprego, que não era um desemprego voluntário. Tá bom? Isso é importante. Percebam que essa decisão, que esse precedente judicial, ele vai de encontro ao que a IN está dizendo aqui, né? O judiciário diz que você precisa de outro meio de prova para provar que a pessoa estava desempregada. E aí que entra aquela situação de você também ter a expertise de quando você analisar o caso,
você preferir a via administrativa ou a via judicial. Sim. Porque na via administrativa, por mais que você perda ali o direito do segurado na própria agência, você consegue através da IN na junta, porque a APS, né, as agências de previdência social, elas não estão vinculadas a precedente judicial, o servidor, não, mas isso aí não me afeta, eu tenho que julgar, eu estou vinculado ao princípio da legalidade estrita, e se está aqui eu vou negar, enfim, você vai para a junta se quiser. Então, na junta de recurso, eu acho difícil você passar um problema desse na junta com uma normativação dessa daqui da IN. Agora, ao passo que no judiciário você pode, com certeza a procuradoria do INSS vai bater nessa súmula aí, vai falar, ó, pô, ele não provou nada, não tem nada aqui, não tem um extrato analítico, não tem um CAGED, não tem nada aqui que me prove, então vão aplicar a lei, né? Para os inimigos a lei, aquela história, né? Então, é de se analisar também, a depender do benefício, óbvio que auxílio-doença, se alguém for depender da junta para auxílio-doença, a pessoa vai morrer. Sim. Mas se for qualquer outra situação diferente disso, tem que se analisar também qual é a via mais adequada, né, por conta da legislação. Outra dica aqui para vocês, anota aí. Instrução Normativa 77, artigo 137, parágrafo 1º da IN, hein? Artigo 137, parágrafo 1º. Olha que legal. O prazo de manutenção da qualidade do segurado será contado a partir do mês seguinte ao das ocorrências previstas nos incisos 2º e 4º, que é o caso da cessação das contribuições. Então é aquilo que eu falei, o cara parou 5 de janeiro, mês seguinte, começa a contagem do prazo, tá ok? Essa redação é... Perfeita, né? É maravilhosa, é a única que ensina realmente o início de contagem do prazo. Outra coisa importante para a gente fixar é qual é a data final, né? A data final da qualidade de segurado. Alguém sabe aqui? Quando é que a gente perde pelo sistema do INSS na prática? Alguém sabe? É no mês seguinte, mas o dia. Eu quero saber o dia qual. Dia 15, sempre o dia 15, tá? É a regra do contribuinte individual, eles igualaram para a regra do contribuinte individual. E aí, gente, eu boto a fundamentação para vocês, para ficar bem dinâmico. Artigo 30 da Lei 8.212, inciso 2º, tá? Ele fala aqui, ó, os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher suas contribuições por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte, o da competência. E aí, nesse mesmo artigo, ele fala o seguinte, que se bater o dia 15 num dia que não é útil, como é do contribuinte individual, vai para o primeiro dia subsequente. E aí eu vou falar um caso para vocês, que é o que eu tive, um segurado que faleceu num sábado, a perda, o dia batia num sábado, dia 15, ele faleceu num domingo, dia 16. Ele tinha perdido a qualidade segurada? Não, porque ele só poderia, se estivesse vivo, pagar a contribuição quando? Na segunda-feira. E aí a juíza, na época, negou, disse que ele tinha perdido a qualidade segurada. Eu usei a fundamentação do artigo 30, que fala do contribuinte individual, justamente na hipótese que quando bate no dia útil, não bate no dia útil, prorroga-se para o primeiro dia útil. E aí concedeu o benefício de pensão por morte para a esposa e para a filha. Tá? Era improcedente, embarguei e aí consegui reverter a situação. Tá? No detalhe, né, Rodrigo? No detalhe. Mas, gente, o advogado previdenciarista, ele não pode confiar muito na parte adversária. Eu lembro que no dia da audiência, o procurador do INSS estava olhando para minha cara assim, porque eu estava fazendo o cálculo direitinho, só que na hora a juíza não acatou. Não, doutor, perdeu a qualidade de segurado, perdeu... Claro, assim, na hora, no dia, se fazer o cálculo rapidinho, a gente pode ter esse equívoco. Mas aí cumpre o advogado depois dar uma embargada, né? E chamar a atenção. Olha só, pela legislação, artigo 30 da Lei 8.212, vai para o primeiro dia útil seguinte. Já que bateu no sábado, não conta. Né? Então ele perdeu, na verdade, a qualidade de segurado no dia 17. É que ele ia perder a qualidade de segurado se ele não, né, contribuísse. Então, essa data você tem que fixar. Bom, eu falei um dia para vocês, dia 15, sempre dia 15. Não, bateu num dia que não tem expediente bancário,
vai sempre para o primeiro dia útil. Ficou claro? Beleza? Tá, agora vamos ler o artigo 15, parágrafo 4º, que ele tem uma forma assim didática, fácil, explicação. Parece que foi feito justamente para ninguém entender como é que faz o cálculo final da qualidade de segurado. Vamos lá. O artigo 15, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio, fácil, né? Bem didático, da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Tecla SAP. Pois é. E aí, como é que fica? Gente, anota aí também o artigo que fixa o dia 15 para vocês. Decreto 3.048 de 99, tá? Artigo 14, tá? Ele fala exatamente o seguinte: o decreto é o regulamento do INSS, tá bom? Ele fala assim, ó, o reconhecimento da perda da qualidade de segurado no tempo final dos prazos fixados no artigo 13 ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Então, é sempre no dia 16. Vai perder sempre no dia 16. 15 é o último dia. 16 ele perde a qualidade de segurado, tá bom? E aí, nessa regra do parágrafo 4º do artigo 15, alguém entendeu como é que faz o cálculo? Não, né? Então eu vou explicar de uma forma mais didática. Vamos pegar aquele caso que eu expliquei para vocês. Ele parou de trabalhar no dia 5 de janeiro. Eu ensinei para vocês que o início da contagem é sempre mês seguinte. Então, se ele parou em janeiro, a contagem começa em fevereiro. Vamos pegar o ordinário, para não ter muita dor de cabeça. Vamos lá, o primeiro ordinário, 12 meses. 12 meses, fevereiro de 2018, quando é que completa 12 meses de seguinte, de 2018? 2019, fevereiro de 2019, não é isso? Simples, fácil, para nunca mais esquecer. Fevereiro de 2019, bota sempre 2 meses para frente. Então, fevereiro de 2019, março de 2019, abril de 2019, dia 15. 16 ele perde a qualidade segurada. Ficou claro, gente? É um mês e 15 dias. Né? 1 mês e 15 dias. Só que eu sempre boto 2 meses e fixo a data no segundo mês, que é o dia 15. Dia 16, ele perde a qualidade segurada. Já está inadimplente com o INSS. Ficou claro para vocês? Ficou didático, prático, para vocês entenderem? Essa é a tradução desse parágrafo. Desse parágrafo 4º que ninguém consegue entender, tá bom? Porque é o dia imediatamente posterior à contribuição, então a gente já adiciona 2 meses. Então, nesse caso, ele completou 12 meses em fevereiro de 2019, bota 2 meses para frente e fixa no último mês. Se é abril, 16 de abril, ele perde a qualidade segurada. Dia 15 é o último dia. Dia 16 de abril, ele perde a qualidade segurada. Da mesma forma que se tiver nas outras modalidades, né, de extraordinariedade, sim, que é para 24, 36, conta da mesma maneira. Exatamente, você vai completar 36 meses e vai botar quanto mais? 36 mais 2. E outro detalhe, isso também se aplica ao contribuinte facultativo, só que o facultativo são 6 meses, né? No final do 6º mês você joga mais uma, né, para frente, exatamente, mais 1,5 para frente, que é quando ele deveria pagar a próxima. Isso é importante? Claro! Tem juiz salva que muito erra, benefício, salva muito benefício isso aqui. Isso aqui, eu já peguei casos assim que a pessoa teve benefício negado por erro de cálculo de qualidade de segurado. Isso é muito comum. Coisa típica que advogado às vezes dá marca bobeira. Ele não verifica as hipóteses extraordinárias de qualidade de segurado. Você tem que fazer, claro, né, gente? A gente tem que fazer às vezes cálculo, né? Você vai pegar o quinis do segurado e vai verificar, poxa, ele tem mais de 10 anos aqui sem perder a qualidade de segurado. Então ele já tem aí 24 meses. Você já conta com isso, né? Você acha que o INSS vai fazer esse cálculo? Não vai, né? Cabe a gente fiscalizar. Deixar na mão do INSS, um abraço.
Eu costumo dizer que o advogado previdenciarista é o Ministério Público, né? Ele tem que fiscalizar se está sendo seguida a norma direitinho, de forma corretamente, né? E aí aplica exatamente essa regra da legislação, tanto do Decreto 3.048 e da IN. O juiz, como disse o Gabriel, o juiz não gosta muito que você apresente a IN, mas às vezes é necessário você apresentar a IN para o juiz para mostrar o entendimento do INSS. Como o INSS age ou deveria agir, né? A verdade é essa. Fala, excelência, peraí, a administração pública já entende assim, você não tem que inovar, é mais ou menos assim. E eu costumo também dizer sempre, Rodrigo, acho que é bem importante que a gente que trabalha com o INSS, fazenda pública essencialmente, a relação, que se a gente pegar aquela questão da teoria geral do processo, a relação do processo previdenciário ela já nasce desigual. Por que ela já nasce desigual? Você tem um segurado de um lado, você tem o juiz aqui como uma figura imparcial para julgar, de um outro lado, em cima, aliás, e você tem um lado de cá o INSS via a Procuradoria da Fazenda. Vocês concordam comigo que essa relação fazendária ela já nasce desigual, porque você tem dois estados do mesmo lado? Porque o juiz é Estado. O juiz é Estado, ele é o servidor público. E o INSS, a Procuradoria, também é Estado. E os dois, muitas das vezes, nesse caso, são remunerados pelo mesmo ente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, por experiência também, prática, que se você monta um processo previdenciário e dentro daquela instrução probatória, se você consegue deixar uma porta aberta para dúvida, seu pedido vai ser improcedente. Você pode ter certeza que vai ser improcedente. Se sair aquele laudo do benefício por incapacidade, que você perceba que o perito está em cima do muro, não sabe se a pessoa está incapaz ou se não está, ele diz que está, mas embaixo ele diz outra coisa, você pode ter certeza que o seu pedido vai ser improcedente. Porque você tem uma relação desigual. A Justiça Federal ela é essencialmente fazendária. Você tem alguns casos ali que não são fazendários. Por exemplo, a gente não pode tratar como fazendária, que é a relação com a Caixa Econômica, por exemplo, né? Agora, INSS, qualquer outra ação que você tiver que entrar, é fazendária. Qualquer dúvida vai ser pró-fazendária, não vai ter jeito. Isso é bem importante para a gente montar muito bem nosso processo desde o pedido administrativo. Não, o início é tudo, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço petição inicial, o advogado previdenciarista atualmente, gente, isso com bastante sinceridade, ele tem que ter quase que desenhando. Ele tem que desenhar o processo para o magistrado. E às vezes desenhando o magistrado tem dúvida, né? Eu tava falando... Não economiza não, coloca foto, eu coloco foto, eu coloco aqueles diagramas apontando com seta, ó, é aqui. Porque fluorescente, né? Porque senão passa. Verdade. Você tem que chamar atenção. Eu costumo dizer assim, eu coloco até ementa na inicial, sabia? Funciona. Você bota uma ementa dizendo o que você está tratando naquela inicial. Eu quero isso. É isso que eu estou discutindo. Pontual. Quanto mais pontual for a sua inicial, mais prático, mais fácil de você obter com mais velocidade esse benefício, a concessão desse benefício. Então, eu costumo sempre entrar com uma ementa, eu boto, por exemplo, período intercalado, eu boto, por exemplo, comprovação de desemprego para manutenção de qualidade de segurado, ou seja, você tem que ir direto na ferida. Ali, ó, é isso que eu quero discutir, excelência. É só isso, porque é isso aqui que é o controverso, é o que está sendo discutido. Não vou ficar fazendo uma copiar e colar, sabe? Tese, né? Fazer tese. Tese de doutorado. Não é isso, não é o momento. Eu acho que ali a gente tem que colocar exatamente o que você está chamando a atenção, o raio-x. Né? Botando o ponto ali adequado do magistrado, como você quer a obtenção desse benefício, por que o INSS indeferiu o benefício, porque às vezes, por exemplo, um caso lá no escritório que eu tive, o INSS indeferiu o benefício porque ausência de carência, aposentadoria por idade. Eu estava falando até com o Gabriel. Período intercalado. O INSS, administrativamente, ele só reconhece o período intercalado como tempo de contribuição aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sei que tem uma ação civil pública no restante do Brasil que tem aplicação, mas aqui no Rio de Janeiro ainda não tem essa aplicação. Então, o que acontece? O INSS indefere. E aí você vai abordar o quê? Olha, excelência, eu sei que ocorre um deferimento aqui por ausência de carência,
não cumpriu a carência, mas é porque a interpretação do INSS sobre o período intercalado é só de tempo de contribuição. Mas nós temos a súmula da TNU, que coloca que conta como tempo de contribuição e como carência. E com isso eu peço a concessão do benefício de aposentadoria por idade. Você verifica, olha que coisa interessante, que você só saiu de uma esfera para outra, a interpretação é outra. Você saiu do administrativo, foi para o judiciário, aquilo que não era carência se transforma em carência. Né? E aí faz parte da estratégia do advogado previdenciarista. Tem muito cuidado com isso. Pois é, ele tem que ter uma noção da onde ele vai caminhar para resolver o problema do seu cliente. Né? Eu sei que aqui eu não vou conseguir, porque a interpretação é essa, mas aqui no judiciário a interpretação é outra, vale a pena. Ou às vezes também tem aquela situação em que você sabe que o judiciário tem uma interpretação pior que a esfera administrativa e às vezes vale mais a pena você insistir na junta de recursos. O exemplo disso é a reafirmação da DER, né? Dentro do INSS você consegue reafirmar a DER tranquilamente. O que é a reafirmação da DER? Você deslocar o requerimento administrativo para um momento melhor. Né? Às vezes a pessoa, eu estava conversando com ele, ontem eu atendi uma cliente que ela deu entrada no benefício dia 3/4/2019. E aí eu peguei, fui fazer o cálculo, olhei e tal. Fator previdenciário. Aí, só que o sistema que eu utilizo, ele já me projeta, o melhor benefício seria nessa data aqui. Um mês depois. O salário dela, se fosse integral, seria 3.600 e poucos reais, e com o requerimento dela atrás foi para 2.200. Porque ela tinha uma idade, ela era nova para o sistema. Então, como ela deu entrada em 3 de abril, se eu fosse pegar, por exemplo, por conta dessa demora, que o INSS não concede de jeito nenhum, levar isso para o judiciário, o meu processo ia ser afetado, porque essa matéria está sendo discutida no STJ, e, portanto, a decisão do relator foi suspender todos os processos que tramitam com esse assunto. Só que isso no INSS eu faço com o servidor na hora, sentado na minha frente. Então, assim, a depender do que você pegar pela frente, o que você tem que analisar bem é isso. Espera aí, o que é o divisor de águas aqui para o melhor benefício? É a reafirmação da DER? Pô, tem que saber, a gente tem que estar antenado para saber se o judiciário é melhor, se o INSS é melhor. Se você jogar um negócio desse no judiciário, seu cliente vai te matar, porque você vai suspender, Deus sabe quando vai julgar. Né? Tem esse detalhe que o Gabriel chamou a atenção, você tem que saber escolher o caminho. Isso é importante, estratégia previdenciária. Nós temos um amigo aqui conhecido, é o Sérgio Pimenta, ele é advogado também, né? Ele atua muito em aposentadoria especial. Ele é fera em administrativo, não é isso? Ele só trabalha com administrativo. E ele fala comigo assim, Rodrigo, às vezes as pessoas ficam perdendo muito tempo com o judiciário demora muito, né? E eu, às vezes, assim, no máximo em 2 anos eu consigo resolver o problema do meu cliente. Às vezes no judiciário, dependendo do processo, você fica 10 anos discutindo. Eu tenho uma causa que eu entrei com aposentadoria especial em 2012, gente. Até hoje eu estou discutindo. Né? Transitou em julgado, mas assim, para receber o valor dos atrasados. E isso na esfera administrativa é muito mais rápido. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa cautela. No administrativo, até R$100 mil é um enter. E agora tem a novidade, né? Porque parece que agora vai ter o descarte dos honorários advocatícios na esfera administrativa também. A OAB saiu uma notícia essa semana sobre isso. Vai a OAB está tentando, junto à INSS, destacar os honorários, né, contratuais na esfera administrativa. Isso vai ser bom. Concluiu o processo administrativo. Só falta o INSS funcionar, mas assim, fora isso. Falta o INSS andar, agora a intenção foi boa. É uma luta antiga dos advogados de tentarem administrativamente o descarte, né, a separação. Porque eu acho que o que é combinado não sai caro, não é verdade? E eu, por exemplo, sempre trabalhei com contrato, porque o que acontece? O cliente, quando chega no seu escritório, você é um anjo, você vai resolver minha vida, vai solucionar meus problemas. E aí depois passa o tempo, muda essa interpretação, né? De anjo você vira o outro lado e é complicado, as pessoas esquecem do seu trabalho. Deixa eu passar uma experiência para vocês aqui. Eu já tive um caso que logo no início que aconteceu isso e eu não fiz contrato. Porque a pessoa que eu fiz o trabalho eu conhecia, né? Não em toda hora, mas eu conhecia. Só que ela estava bem doente. E aí a gente foi fazendo o trabalho e tal, tudo mais, resolveu o problema para ele. Só que quando de fato chegou a época de receber, essa pessoa faleceu. E ele tinha 2, 3 filhos mais ou menos. E aí, conclusão lógica disso, os filhos vieram até a mim, não, mas
mas não foi eu que te contratei. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas o trabalho foi feito, eu consigo comprovar que o trabalho foi feito, você quer brigar por isso agora, nesse momento? E aí, como eram 3, 2 concordaram, o outro não, porque nunca tinha me visto na vida, enfim. Então, assim, se você faz o contrato e ali você faz insere essa previsão de destaque, você não passa por esse problema, porque pode morrer, pode fazer o que for, até prefeitos sucessórios você consegue, né, juntar lá e resolver. Sim. A própria lei diz que você não precisa de inventário para isso, você junta o seu contrato e resolve o problema. Agora, se não fizer, como é que você prova? Vai para a instrução, aí é um processo como qualquer outro. E aí você tem que ter a cautela que é antes da expedição do RPV do precatório, né? Porque se depois da expedição já era, juntar o contrato, o juiz vai falar, salamento. A própria lei, né, dos advogados, ela tem essa previsão, né? Artigo 22, não é isso? 22, parágrafo 4º. Parágrafo 4º, se não me engano, que fala exatamente isso, que você tem que apresentar esse contrato de honorários advocatícios antes da expedição do precatório, do mandado de pagamento, né? Eu não sei se na Justiça Estadual tem isso. Tem, na Estadual, ó. Uma vez eu tentei fazer isso na estadual, nossa, o cara falou, o quê? Isso não existe, não. Eu falei, gente, está na lei. E já que a gente está falando de honorário, eu vou passar uma para vocês aqui, que isso se vende. Quando se fala de contrato de honorário, isso é bem sugestivo. Vocês sabiam que para pessoas idosas e quem tem doenças graves, vocês podem receber até 3 vezes o valor do teto do INSS por RPV? Sabia disso? Muita gente para pra mosca nisso. É. Tem gente que pede, por exemplo, você fez o processo todo e no final deu 90 mil reais. Se for juizado, né, você vai chegar naquele momento que o juiz vai falar assim, se foi durante o processo, que ultrapassou o teto, o juiz vai te dar uma nova oportunidade de você se manifestar sobre a renúncia. Se já foi desde o início, você já sabia, um abraço. Aí ele vai, geralmente ele vai que vai. Descarta. Então, o que acontece? Chegou naquele momento ali, a contadoria apresentou os cálculos, 90 mil reais. Aí você vai olhar para o teu cliente, 60 anos de idade ou mais. Teve uma emenda constitucional, se não me engano, 96, de 2016, que ela alterou o artigo 100 da Constituição, parágrafo 2º, se vocês quiserem abrir aí, parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição, que fala sobre os débitos da Fazenda. Ele permite que para pessoas idosas, e aí idosos acima de 60 anos, não é 65, porque 65 é por conta da lei de assistência social, você pode pedir para receber, mesmo acima do teto, até 3 vezes, ou seja, até 180 mil, porque hoje é 60 mil o teto, até 180 mil você recebe por RPV. Né? Então tem pouquíssimas pessoas que sabem disso. Eu sei disso porque eu fui fazer um curso uma vez em São Paulo, né? E o assunto era precatórios como moeda de investimento. E aí São Paulo eles estão anos-luzes do Rio de Janeiro. Né? Então, o professor falou isso na sala, eu fiquei olhando para ele e já pensando nos meus processos. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu quase vou pegar um avião e fui embora na hora para peticionar. Não. Aí eu falei assim, eu fiquei olhando e ele falou isso e não disse porque da onde vinha isso não. Eu fiquei assim, eu me coçando. Aí eu estava na frente assim, né? Doutor, ele falou assim para mim, doutor, pergunta de onde vem esse fundamento? Porque advogado é assim, né? Quando você fala alguma coisa, de onde vem isso? Exatamente, tem que falar. Né? Aí ele, doutor, está na sua Carta da República. Eu falei, na Constituição não acredito. Ele, abre aí, peguei o celular, nem ele colocou o slide dele, no seguinte seria para passar o artigo. Aí ele me fez procurar no celular. O artigo 100 está lá. Se você ler o parágrafo 2º do artigo 100, diz que quando se está diante de uma pessoa que tenha 60 anos ou mais, inclusive 60, você consegue receber por RPV até 180 mil reais. Isso se vende. Tá, fica a dica, né? Já valeu a palestra. Para quem veio aqui, já valeu, né? Gente, eu vou só falar rapidinho ali, continua aí só rapidinho, que eu já vou fazer um sorteio com vocês aí do Congresso, tá bom? Vai ter sorteio aí, vão sortear. Mas esse negócio do precatório, dessa questão de precatório como moeda de investimento é muito interessante. Eu não sabia disso. Confesso a você que também não sabia disso. Agora eu já vou ter mais cautela, até porque advogado previdenciarista, na grande maioria das vezes, trabalha com pessoas idosas, né? Então, assim, olha só. É porque eu trabalho muito com revisão e aposentadoria especial. Então, geralmente, são valores que ultrapassam o teto. E aí, eu não sei, por cargas d'água,
por que cargo as dagas? As empresas de investimento entravam em contato para poder... Não, você tem um crédito, um precatório. Eu falei, peraí, como é que eu tenho crédito de precatório? Como você sabe disso? Ou seja, tem empresas hoje que compram o precatório do seu cliente e, obviamente, que elas ofertam um deságio, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho contato de uma empresa de São Paulo que ela paga, por exemplo, precatório, se for federal, já com inscrição para o ano seguinte, paga 85%. Tá ótimo. Né? Então, e paga em 3 dias. Negócio, 85% em 3 dias. Então, assim, eles fazem toda uma auditoria, você passa no número do processo, tudo mais, eles levantam tudo. Se for um crédito de fato certinho, sem problemas. Aí eles fazem o pagamento e já se habilita. Para vocês terem uma ideia, lá eles trabalham com aluguel de precatório. Ele compra o precatório do seu cliente, e aí eles às vezes vendem isso para empresas que estão com débito previdenciário. Sim. E aí, porque a previdência só compensa com previdência. E aí, às vezes a empresa não tem condições de pagar o valor inteiro, porque se ele compra de você, por exemplo, 300 mil, ele vai vender por um valor, né, maior. Isso é como se estivesse vendendo um produto, né? Comprou com um valor menor, vai vender por um valor maior. E às vezes a empresa não tem como pagar. E o que eles fazem? Eles oferecem esse crédito à pessoa. Eles fazem um contrato de cessão de crédito, a empresa se habilita naquele crédito, compensa na receita e a pessoa fica pagando por mês, a empresa fica pagando por mês, 10 mil, 15 mil por mês, dependendo do valor. Um negócio muito interessante. Não, sim. É um mercado assim, um negócio... E que está crescendo muito, e né? tudo com previsão no CPC, tá? Tudo com previsão no CPC. Gente, vamos lá então, para finalizar, fazer aqui o nosso sorteio do Congresso. Primeiramente, tem um desconto que eu dou, já aviso para todo mundo, genérico, que é Rodrigo 20, tá? Então é 20% de desconto na inscrição desse Congresso aqui do IDS. E vamos fazer o sorteio agora do Congresso aí, qual é o sorteio? 2 bolsas de 30%. De quanto? 30. Ih, ó, 2 bolsas de 30%. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui, vou pedir para o professor escolher 2 Tá. números. Eu escolho 2 desses daqui? Não assinou ainda não? Então vamos lá, tem que assinar, vamos lá. Tem que assinar? Assina aí, assina rapidinho, vamos lá. Vamos lá, assina aí rapidinho. Enquanto isso, a gente termina aqui para... Rapaz, esse Congresso está disputado aqui, né? O desconto aqui é disputadíssimo. Vamos lá. Mas essa questão da fazenda pública eu achei interessante, eu não sabia dessa... É recente essa alteração? Oi, professor Fábio. 2016. Tudo bem? Vamos lá, estou divulgando aqui o sorteio aqui do Congresso. Tudo bem? Bem, doutor Fábio. Não, tranquilo, vamos lá. Já assinou todo mundo? Foi? Vamos lá. Aliás, eu dei a dica pro Brasil inteiro. Você falou. Ele estava falando aqui da questão da RPV, para a pessoa idosa, que você tem um limite maior de RPV. Para quanto? Até 3 vezes o valor do teto. 3 vezes o valor do teto, né? No artigo 100, parágrafo 2º, que ele falou da Constituição. Aí eu falei, nossa, que beleza, rapazinho, papando mosca com isso. Vamos lá. Foi? Falta uma pessoa? Vamos lá, vamos aproveitar logo para fazer esse sorteio. O que está sendo sorteado? São 2 bolsas de 30% para o Congresso. 30% para o Congresso. Falamos aqui um pouco de qualidade de segurado. Acho que todo mundo aprendeu a fazer o cálculo, né? A contagem. E o pessoal não sabia, já ensinei o pessoal aqui a fazer a contagem. Isso salva muito benefício, hein? Muito mesmo. Eu já tive um benefício que eu salvei nos embargos, porque no cálculo foi feito errado e depois nos embargos deu para comprovar direitinho a qualidade de segurado. Tá bom? Vamos lá. Tá pronto? Eu que vou sortear? Vamos sortear. Já está fazendo a numeração ali. Qualidade de segurado é algo que você precisa dominar. Né? Sim. Porque você realmente, pensão por morte, benefício por incapacidade, são prestações que o tempo todo você tem discussão. Tem que estar observando isso. Vamos lá, você Agora escolhe me explica aí, como é que é o negócio aqui. 2 números desses daqui. Vai lá,
Pode Pode escolher. ir? Eu vou Primeiro, no 7 porque eu sou botafoguense. 7. Débora Nust, é isso? Ah, então tá. Vamos lá, 30%, hein? Vamos lá. Próximo, 13. 13. Marcos Fernando Santos. Ih, lá atrás, foi contemplado. Gente, para finalizar, agradeço aí a presença de todo mundo aqui no nosso evento. Convido a todos para o congresso, que está sendo realizado com bastante carinho e dedicação. Professores do Brasil inteiro, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, nesse país imenso que a gente tem aqui no Brasil. E conto com a presença de todos, tá bom? Agradeço aí por todo mundo estar presente aqui, tirando um pouquinho de dúvidas de qualidade de segurado. Obrigado. Agradeço a vocês também pelo momento que vocês estão aqui na sexta-feira de manhã. Agradeço ao IDS, o Rodrigo, o Dr. Fábio pela oportunidade. E vamos estudar. Obrigado, gente.